Boa tarde, seguimos para a aula de matemática. Hoje faremos as atividades de abertura da unidade 2. O assunto principal é números. Será que todo número é usado do mesmo jeito e serve para a mesma coisa? Você já pensou nisso? Nos jeitos que a gente usa os mesmos números? Olha, na abertura da aula, nós já começamos com os números no calendário. O que quer dizer esses números dentro do calendário? Hoje é quarta-feira, 14 de abril. O que quer dizer o número 14 dentro do calendário? E na hora de escrever a data, a gente escreve vários números separados por barrinhas. O número que está na primeira parte representa a mesma coisa que o número que está no meio e o número que está no final? Não, né? São números, são numerais. Tem até numerais repetidos, olha, aparece o 4 aqui e o 4 aqui. Mas na data, aqui no Brasil, né? Porque em outros países tem outras regras. Aqui no Brasil, essa data com barrinhas, o número que vem primeiro, essa dupla de números aqui que vem primeiro, representa o dia do mês. Hoje é dia 14, olha aqui no calendário. Quarta-feira é dia 14. O número que está no centro, essa dupla de números que está aqui no meio, entre as barrinhas, representa o mês. Ah, professora, mas o mês é abril, por que a gente escreve 4? Vamos contar desde janeiro em ordem? Janeiro, 1. Fevereiro, 2. Março, 3. Abril, 4. É o quarto mês do ano. O ano tem 12 meses no total. Abril é o quarto mês do ano. Então, quando a gente lê a data desse jeito, nós já sabemos a ordem dos meses, qual vem primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente já sabe que esse 4 aqui quer dizer abril, porque nós sabemos que o número que está no meio representa o mês. E por último é o ano, 2021. Nós não estamos no dia 2021, nós não estamos no mês 2021, nós estamos no ano 2021. Olha que interessante, até na data, dependendo do lugar onde escrevemos os números, ele quer dizer coisas diferentes, apesar de serem números. É sobre isso que nós vamos conversar em toda a unidade 2. Para que usamos os números? Como faremos atividades da abertura? Será a atividade da página 30 e da página 31. Então, por isso que você vai pôr a data nessas duas páginas. Ah, uma coisa interessante. Nesse livro de matemática, e eu já falei isso, aqui embaixo na página, além do numeral, do número escrito na forma de numeral, ao lado tem o nome dele por extenso. Então, toda vez que você tiver dúvida sobre como escreve um número, pensa no sonzinho que faz ao falar esse número, né? Ó, hoje é 30. 30. Dá uma tremidinha na língua e depois treme o nariz, tem um sonzinho nasal. Olha lá, 30. O tri. Essa tremidinha na língua tem um R no meio. O esse som nasal aqui, olha o N. O N. 30. Sempre que você tiver dúvidas sobre os números, como escreve esses números, pode conferir aqui no livro de matemática, no rodapé, na marcação da página. Deixei bem grandona as duas páginas de hoje do livro, juntas, porque é uma história em quadrinhos. Você gosta de história em quadrinhos? Nós já falamos sobre elas.
tem que ter os quadros, dentro deles tem que ter os desenhos, mas as falas não são obrigatórias. Apesar disso, nessa história em quadrinho, nós temos vários balões de fala. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 balões de fala. Então, tem pessoas conversando aqui nessa história. Nós vimos que as histórias também têm uma ordem para ler. Eu não posso pegar e ler esse quadrinho primeiro e depois voltar lá para cima e para baixo e para outra página. Tem uma ordem. Mas se lá na tela anterior você ainda não marcou a data, coloque a data agora, 14/4, 4 é o quarto mês do ano, abril de 2021, nestas duas páginas. Olha o assunto, números. Para começar, nós vamos conversar, bater um papo, aquela roda de conversa. Tem aluno que não está mandando as atividades de oralidade. Vai ficar com nota nessa parte? Olha o puxão de orelha. Eu preciso da participação de vocês em oralidade. Não é por escrito, é falando. A gente precisa saber se comunicar com a linguagem matemática falando. Se eu não consigo me expressar falando, eu também não vou conseguir escrever. Eu não sei o que eu preciso escrever. Tudo que a gente escreve, a gente precisa primeiro saber falar. E nessa roda de conversa, nós vamos observar essa história em quadrinhos. Vocês vão descrever a história, não é para escrever no papel, é para descrever falando. Descreva a história em quadrinhos contando a um colega o que a menina da primeira cena faz nas outras cenas. Então, aqui tem a mamãe na primeira cena e aqui tem a menininha. Na primeira cena, ela está acordando. Olha o despertador que tocou. Ela está acordando. Mas você vai mandar para mim o que ela faz nas outras cenas. Para isso, primeira coisa, numere as cenas. Nós lemos de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, vocês não vão começar a ler da página 31. Vocês vão começar a ler da página 30, de cima para baixo. Uma parte de cada vez da esquerda para a direita. Então, esse é o quadrinho 1. Nessa história em quadrinho, tem 10 quadros. Numere as cenas. Este é o 1, este é o 2, este é o 3. Agora você vai numerar os outros, até chegar ao 10. Lembre de seguir essa ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tá bom? Aí no seu áudio, você vai mandar para mim, pelo menos, o que ela está fazendo em 3 quadrinhos. Não precisa mandar de todos, tá bom? Ah, professora, eu escolhi o quadrinho 8. Conta para mim o que ela está fazendo no quadrinho 8. Eu também escolhi o que ela está fazendo no quadrinho 3. Conta para mim, falando, grava o áudio. Eu também vou escolher o quadrinho 10, tá? No mínimo 3. Não tem obrigação de você falar todos os quadrinhos, tá bom? Escolhe 3, pode ser em ordem ou pode ser pulando alguns, mas você vai escolher 3. Vai gravar o áudio e mandar para mim o que essa menina, aqui, ó, que ela está acordando. Em todos os quadrinhos você vai procurar ela e vai falar o que ela está fazendo. Tranquilo, né? Agora, para refletir. Refletir é pensar sobre o assunto. Pensar sobre o quê? Olha, procure e registre os números espalhados pela história. Dentro dos quadrinhos, já tem alguns números, ou no desenho, ou dentro do balãozinho de fala. Eu vou deixar o primeiro aqui. O primeiro que aparece é esse. Ele está aqui, olha, na tela do despertador. Esse é o primeiro número que aparece. 07, 2.00.
Será que você consegue, igual um detetive, achar outros números dentro dessa história em quadrinhos? Você vai anotar eles aqui, tá bom? Tem 5. Se você prestar atenção aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Dá certinho. Em cada linha, você acha o número e escreve. Tem um que repete 2 vezes, mas ele é igual. Então, você só precisa escrever uma vez, tá bom? Vão dar 5 números dentro dessa história. Depois, manda foto para mim com os números que você achou. E para encerrar, converse comigo, com os colegas, só se você mandar áudio para eles, tá bom? Mas a aula, você precisa mandar para mim o áudio, me dizendo o que cada um desses números indica. Você vai achar 5 números na história. Esse primeiro que está dentro da tela do despertador, o que ele significa? Por que ele está ali? O que ele quer dizer? E os outros? Para que nós usamos eles? Se você não souber todos, não tem problema. Manda para mim a foto dos números que você achou e depois o áudio. Professora, esse número eu sei, ele serve para isso. Aquele lá eu não sei, não. Aí eu ajudo vocês, tá bom? Encerramos por hoje. Tchau!